Olá, meus amigos e amigas do Revista da Tarde, que bom que vocês estão aí para acompanhar a nossa edição de hoje, porque está maravilhosa. E bem que está chegando o Natal. É isso aí, gente, o Natal chegando, é o cheirinho de Natal no ar. Ai, que delícia, eu amo essa época, pessoal. E vocês também gostam? Ai, tenho certeza que sim, principalmente por causa do motivo, não é mesmo? Do significado. Mas é claro que a gente gosta também de comer uma coisinha gostosa, né? Fazer algo diferente. E a Thaís veio aí para trazer duas receitas incríveis pra gente, de um panetone e um chocotone. Se liga aí nessas receitas, pessoal! A gente tá aqui com a Thaís, ela vai fazer uma receita especial de Natal pra gente e vai contar também como é que começou essa paixão dela por cozinha, por cozinhar. Thaís, então conta pra gente, você cozinha desde pequena, como que começou isso? Sim, desde quando eu era pequenininha, uns 6, 7 anos de idade. A minha família sempre foi de cozinhar bastante, então eu já tenho essa tradição, né, de cozinhar. Mas os meus pais, eles têm um hotel, e nesse hotel tem a cozinheira, então desde criancinha eu sempre ficava com ela. E aí comecei a tomar gosto, ficava ali, gostava de picar uma cebola, cortar uma carne, e aí depois eu fui evoluindo, aí eu tava fazendo arroz, um feijão, e aí fui tomando gosto por isso. E aí desde então, nunca parei de cozinhar e eu amo cozinhar. Você tem um Instagram, como que isso surgiu? Sim, tem o Instagram, tá na receita. E surgiu em meio a essa pandemia toda. Eu acho que essa pandemia me trouxe coragem, né, pra criar, porque eu sempre gostei de cozinhar e sempre gostei das redes sociais, de assistir tutoriais, de assistir receitas. Então eu acho que a pandemia trouxe mais essa coragem para aparecer, né, para todo mundo. No começo foi bem difícil, ainda estou nesse processo de evolução para aparecer mais, mas diariamente eu apareço e gravo receitas bem legais lá. Tem alguma coisa que você gosta mais de cozinhar? Doce, salgado? Olha, eu gosto de cozinhar os dois, mas como eu sou oriental, eu gosto bastante de cozinhar comidas orientais, né, por conta da minha família, que tem uma tradição bastante de cozinhar essas comidas mais puxadas pro japonês. Já pensou em vender, em investir, tipo, empreender nessa área de culinária? Sim, já tenho 3 cardápios. Nessa pandemia, criei 3 cardápios, né? Inclusive, é um cardápio, 3 cardápios bem específicos. O primeiro é um cardápio bem variado, com pão, com bolos. O segundo é o oriental, né? Que é minha origem. E o terceiro, que é um cardápio fit, né? Porque eu tive uma época da minha vida que eu gostava muito de alimentar saudável, né? Dessa onda mais fit, então criei esses 3 cardápios. E o que você vai fazer hoje pra gente aqui? Hoje eu vou fazer uma receita de panetone. E o mais legal é que essa receita de panetone a gente consegue fazer o chocotone também. Essa é a diferença da fruta cristalizada do panetone para o chocolate do chocotone. Legal. Então vamos conferir a receita aí, como é que vai ficar. Para começar a receita do panetone, primeiro a gente precisa fazer a esponja, que é toda a parte da fermentação do panetone. Então aqui eu tenho 10 gramas de fermento biológico seco, e precisa ser o seco, não pode ser aquele de bolo. Aqui eu tenho 10 gramas, que é equivalente a uma colher de sopa, um sachê. Mas você pode usar também o fermento biológico fresco, mas daí 50 gramas. Então eu vou colocar aqui no recipiente. 80 gramas de farinha de trigo. E 80 ml de água morna. E tem que ser morna, não pode ser nem gelada e nem quente demais. Se for gelada, o fermento não vai ativar, e se for quente, vai matar o fermento. Então, coloco tudo aqui. E agora é só misturar. A esponja tem que ficar mais ou menos assim. E uma dica para você saber se a água está no ponto certo, na temperatura certa, é só você fazer o teste do dedo, coloca o dedo na água para ver se não está não muito quente para queimar o dedo e também não muito gelada. Esse é o ponto certo. Agora a gente tem que deixar descansar essa esponja por mais ou menos 15 minutos. Então a gente vem com um pano, tampa e espera os 15 minutos.
Enquanto a esponja está descansando, a gente precisa deixar a uva passa hidratando. Para hidratar, você pode usar água, pode usar suco de laranja, que eu vou usar, pode usar um chá de canela ou até mesmo rum. Então aqui eu tenho o suco de 2 laranjas e a uva passa. Esse processo é importante para que depois a uva passa não roube a água do panetone e ele não fique ressecado. Então é muito importante deixar ela bem hidratada. Depois dos 15 minutos, a esponja já está pronta. E para você saber se o fermento realmente está legal, tá bom, ele tem que estar com um aspecto de ar dentro. Então ele tem que estar com umas bolinhas. E agora a gente vai no processo da massa. Para a massa, então, a gente vai incorporar tudo aqui nesse mesmo recipiente. Aqui eu tenho 100 gramas de açúcar, 100 gramas de margarina sem sal ou manteiga sem sal em temperatura ambiente, 4 gemas, uma pitada de sal e uma colher de chá de essência de panetone. E agora é só misturar tudo para que ele fique homogêneo, para depois a gente incorporar a água e a farinha. Depois de misturar os ingredientes, a gente vai incorporar a água morna e a farinha de trigo, aos poucos. Então a gente coloca um pouquinho de água, um pouquinho de farinha, mexe e assim por diante. Então, 125 ml de água. E a farinha é 500 gramas, mas isso vai depender muito. Você pode usar um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente vai sentindo a massa depois. Depois que a massa criou uma certa resistência, é hora de jogar ela na bancada para a gente começar a dar uma leve sovada nela. Então agora com a bancada já enfarinhada, eu jogo a minha massa. E vou incorporando a farinha aos poucos e sovando ela até que ela obtenha o ponto certo. Minha massa já chegou no ponto. E qual é o ponto? É quando ela tá lisa e não gruda mais na mão. Então, faz o teste, não grudou, está pronta. Agora é a hora de você decidir se você quer fazer só um panetone ou um chocotone. Para essa receita, eu consigo fazer um panetone de 500 gramas e um chocotone de 500 gramas. Então, eu vou dividir a massa. Para quem for vender, aconselho pesar certinho as quantidades, para que não passe, né, e não fique faltando. Então, separei mais ou menos aqui 2 porções. Uma vou fazer o panetone e a outra o chocotone. Para fazer o panetone, a gente abre a massa com a palma da mão. E a gente vai rechear ele com frutas cristalizadas. Aqui eu tenho 200 gramas de frutas cristalizadas. E a uva passa, que eu já tirei o suco de laranja, que já está hidratada, 80 gramas. E eu gosto de dar um toque especial colocando um pouco de raspas de laranja, da casca da laranja. E é importante para quem for fazer esse passo de raspar a casca da laranja, não raspar a parte branca da laranja, que ela vai deixar o panetone amargo. Então, somente a casca. Então, aqui eu raspei já a casca de 2 laranjas. Mas é a gosto. E você pode colocar o que você gostar aqui também. E agora, para incorporar tudo isso, a gente vai fechando a massa. E dando uma leve sovadinha para que todo o recheio pegue em toda a massa. E para fazer o chocotone é o mesmo processo. Eu tenho aqui a outra metade da massa, que eu vou abrir com a palma da mão também. E a única diferença é que a gente vai usar o chocolate. Aqui eu tenho gotas de chocolate ao leite. E é o mesmo processo. Vou dar uma recheada aqui na massa. E
fechando a massa para incorporar todo o chocolate na massa. E a massa tem que ficar assim. Então agora a gente tem as duas massas. Agora com as duas massas prontas, a gente vai deixar ela descansar por mais 20 minutos. Então aqui na bancada eu coloquei um pouco de farinha. Vou colocar meu panetone e o chocotone e cobrir com um plástico. Eu vou usar o plástico filme para cobrir. Então cobri com o plástico filme e venho com um pano por cima. Agora espera por 20 minutos para essa massa toda crescer. Depois de 20 minutos, a massa já deu uma crescida, mas ela vai crescer ainda mais depois. Então, o panetone e chocotone, eu vou colocar nessas forminhas, nessas embalagens que pode ir no forno. Agora o panetone e o chocotone, eles precisam descansar para poder crescer ainda mais em um lugar quentinho. Então, um ótimo lugar é dentro do forno desligado. Uma dica que eu dou é deixar ele ligado por 1 ou 2 minutos no máximo e desliga, para depois a gente colocar o panetone e ele estiver quentinho. Não pode estar muito quente também para ele não começar a assar. Então, venho com o pano novamente, cubro e levo para o forno desligado. O panetone e o chocotone já estão dentro do forno desligados, eles vão ficar lá por 15 minutos mais ou menos para poder crescer bem. E depois desses 15 minutos, você tira ele do forno para aquecer o forno, para pré-aquecer o forno. Pré-aquece o forno a 180 graus por uns 10 minutos e aí coloca o panetone e o chocotone e deixa assar por mais ou menos 35 minutos. Fique de olho para que não queime, né? Ele tem que ficar douradinho por cima. E o panetone e o chocotone já estão prontos depois de 35 minutos mais ou menos no forno. Veja que ele está bem douradinho, então tá ótimo. E agora você tem que esperar esfriar por completo eles para poder comer. E uma dica é colocar em cima de uma grade para que ele possa esfriar por completo e não criar nenhum tipo de umidade embaixo deles. Para essa e mais receitas, siga na minha rede social, no Instagram, @tanareceita e até a próxima! Gente do céu! Até hoje a cozinha do estúdio está perfumada com essas receitas aí que a Thaís fez, desse panetone e esse chocotone, é tudo de bom. Então aproveita e faz aí também a sua receita e depois conta pra nós, tá? Mas quem vem agora falando de um assunto também super legal é o Roger Mercury. Ele é fotógrafo, ele também entende muito de vídeo e tal, mas dessa vez o bate-papo que eu tive com ele foi sobre questões de fotografia, então ele traz aí dicas pra gente. Presta atenção. Olá, gente! Hoje estou aqui com meu querido amigo, o Roger Mercury. Ele é fotógrafo. Olha só que lindo o nosso cenário hoje aqui, né? Já remetendo aí a fotografia. Vocês viram que ele tá aqui já todo equipado, não é mesmo? E ele vai falar um pouquinho pra gente o que ele tem feito por aí. Roger, bem-vindo! Oi, Clarice, tudo bom? Tudo bem? Que bom que você tá aqui, rapaz! Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Ô, meu amigo, que joia! Você sabe que eu sou uma apreciadora de fotografias bonitas, né? Você sabe, né? A gente já se conhece há alguns dias, né? Mas parece que faz tanto tempo. Eu sempre digo que os amigos queridos que a gente vai fazendo aí pela vida, parece que faz anos que a gente já se conhece. E você fez um trabalho muito bonito, né, junto ao nosso projeto Bendita Beleza, né, de transformação da vida das mulheres, e já se destacou, né, juntamente com a Jo, a nossa querida amiga que é fotógrafa também, e as mulheres amaram, mulheres e homens amaram as suas fotografias que você fez lá no projeto que a gente iniciou, né, que a gente deu a largada inicial. E eu fiquei apaixonada pelas tuas fotos, sabe? Que alegria, que satisfação. Isso, e eu queria que você contasse um pouco então pro pessoal como que você trabalha assim, como fotógrafo, como é que é ser um fotógrafo? Vamos começar assim, como é que é ser fotógrafo? Olha, eu posso te dizer que ser um fotógrafo é praticamente quase uma terapia, é muito gostoso. É um trabalho que a gente faz assim, de coração aberto, com vontade de experienciar coisa nova, porque a gente vê coisa nova, se predispõe a falar com pessoas diferentes, então, em certo ponto ele é terapêutico, quase não considero como um trabalho, né? É o que eu gosto de fazer e
ser um fotógrafo para mim é isso, é trabalhar justamente com o que eu gosto. Que legal! E assim, o bacana é que você consegue captar os melhores momentos, né, da pessoa, ou um momento, digamos assim, específico, uma coisa especial, né? E você com esse olhar, assim, através das suas lentes, você consegue captar momentos assim, às vezes momentos históricos da vida das pessoas, não é? Isso é muito legal. Isso é importante. Eu gosto muito de estar envolvido, como a gente esteve lá no Parque Barigui fazendo fotografia das mulheres, em momentos espontâneos, né? Eu gosto da espontaneidade da foto. Então, óbvio, gosto de trabalhar em estúdio, é a minha praia, mas eu gosto também daquela foto espontânea, que você pega um sorriso despretensioso de alguém que surge de repente, isso fica muito legal. Acho que a foto comunica muito isso, né? Muito interessante. Que bacana. Agora, a gente fica analisando, assim, algumas fotos por aí nas redes sociais, tem umas fotos mal feitas, né? Dá dó, porque às vezes a pessoa é muito bonita, a pessoa tem... Todo mundo é bonito, cada um tem a sua beleza, né? Mas às vezes a pessoa faz uma fotografia, não é verdade? Que ela não favorece a ela própria, aquela foto mal feita e tal. E hoje em dia, para as redes sociais, é importante que se apresente boas fotos, né, da gente, para que a gente possa mostrar a nossa melhor versão também. Não é só fotografia, é lógico, né? A gente sabe que as redes sociais mostram apenas um recorte, apenas uma cena da vida da gente. Mas é importante estar apresentando o melhor até nas nossas fotografias, né? E a gente vê que tem gente que tem dificuldade. Então, por isso eu vou te perguntar o que eu vou te perguntar agora. A pessoa necessariamente tem que ter um equipamento todo sofisticado desse, como você tem aqui, para fazer uma boa foto ou não? Como é que funciona isso? Claro que não. Eu sou uma pessoa que eu tento jogar limpo nesse aspecto. Eu sempre fui do palpite que você pode começar com o que você tem. Né? Então, se você tem à sua disposição um celular, qualquer câmera que seja, ou mesmo aquelas câmeras antigas que a gente trabalhava antigamente, né? Aquelas digitais, as primeiras digitais, é um bom começo, porque a fotografia ela começa não na questão técnica da máquina, mas na questão técnica do nosso olhar. Então a gente tem que trabalhar questões como enquadramento, a postura, como posar para a câmera, como fazer um enquadramento diferente para deixar a fotografia mais interessante. São coisas que a gente aprende mais vendo, mais buscando referências do que agindo com a câmera, né? Eu costumo dizer que, como outros colegas falam, que o que faz o fotógrafo não é a câmera, é o enquadramento, a forma como ele lida com aquela realidade que ele está fotografando, é isso que faz o fotógrafo. Porque eu posso simplesmente entregar uma câmera dessa, que é uma boa câmera, na mão de uma pessoa que não sabe fazer fotografia ou não tem experiência com isso, e não vai sair uma foto boa, justamente por não ter a técnica do olhar ou desenvolver um enquadramento, alguma coisa assim. Então, eu indico para quem esteja começando com fotografia, para que comece com seu próprio celular, porque existem aplicativos que você pode instalar dentro do celular que desabilitam as funções normais da câmera, mas habilitam funções de câmera mais profissionais, que simulam aí como se fosse uma câmera como essa que eu tenho aqui nas mãos, e que você consegue começar a treinar outros parâmetros dentro da fotografia. Questão de velocidade do obturador, questão de abertura da lente e muitos outros parâmetros. Então, para quem tem esse interesse, essa curiosidade, vale a pena instalar alguns aplicativos para começar a treinar mais essa questão da técnica da foto. Que legal isso! Olha só, gente. Então, ali, ó, instalar algum aplicativo no seu celular. Qual que é essa máquina que você trouxe? Mostre para nós aí esse aparelho maravilhoso. Essa é uma Mark II da câmera, da Canon, desculpa. Ela é uma câmera que ela está pesada, não sei se vocês sentiram aqui, ó. Uau, deixa eu sentir, quero ver. Meu Deus. Ela é pesada. Nossa, ainda bem que eu não sou fotógrafa, gente. Ela é mais pesada por causa da lente do que por causa do corpo da câmera em si. Se eu tirar a lente aqui, você vai ver que ela é bem pesadinha. Deixa eu puxar aqui um copo pra você. Interessante. E assim, ela é uma câmera muito boa, ela filma, ela tem o sensor cropado dela. Enfim, eu vou entrar em detalhes técnicos, eu prefiro não. Eu prefiro mostrar aqui as lentes, que são realmente o que faz a diferença aí no nosso dia a dia, né? Essa aqui é uma lente pequenininha, mas que eu uso muito para fazer questão de retrato, às vezes muito em estúdio, às vezes em um lugar um pouco menos iluminado. Aqui, por exemplo, se você fosse fazer uma foto minha aqui, nesse estúdio, você usaria qual lente dessas? Eu usaria essa aqui, a menorzinha. Porque a gente não, apesar de ter muita iluminação, a gente tem, assim, uma iluminação que não é natural do dia, que tá todo
tudo 100% iluminado. Certo. Tem certos momentos que tem sombra, alguns lugares que tem sombra, então eu uso essa aqui, que a gente chama que é uma lente um pouco mais clara. Tá. Né? Ela deixa a fotografia mais clara. E esta seria para um ambiente maior. Isso, seria para um ambiente talvez um pouco maior, um ambiente que você pudesse fotografar ao ar livre, qualquer coisa nesse gênero, né? Tá. E essa aqui é, digamos, uma união dessas duas, porque ela tem ela alcança as mesmas proporções dessas duas aqui, né? Então eu consigo fazer uma fotografia dentro de um lugar mais fechado, mais escuro, mas também em algum lugar mais aberto. Que bacana, gente, que legal. E me conte uma coisa curiosa, assim, que já aconteceu com você quando você foi fotografar. Uma câmera dessa, sempre, assim. com essas aqui sempre acontece. O que eu acho engraçado é que geralmente o pessoal tem medo de ser fotografado. Quando é uma pessoa que não tem muito o costume de ser fotografada, ela fica meio receosa, né? Timidez, Timidez, exatamente. São casos mais assim, nunca foi algo assim muito inesperado e tal, mas por exemplo, às vezes eu tô conversando com a pessoa para, fica meio receosa assim, né? E daí a gente tem que ir conversando para meio que destravar a pessoa e deixar ela à vontade, se sentindo em casa para fotografar, né? Mas daí essa conversa é interessante, é legal, né? Porque todo mundo é um pouco tímido, né, gente? Todo mundo tem uma certa timidez na frente de uma câmera fotográfica ou na frente de uma câmera de TV, como a gente tá aqui. Mas o legal é quando a pessoa consegue ser mais natural também, né? E você consegue você conversar consegue extrair o melhor dela e por extrair o melhor dela, aquilo aparenta justamente na fotografia. Eu trabalho com um projeto chamado Mindset, que é um projeto que eu criei acho que uns 2 anos atrás. Já fiz várias fotografias de amigos, profissionais. Mindset é sobre configuração da mente, né? Então, é um trabalho que eu gosto de trazer pessoas novas para dentro, porque eu consigo extrair o melhor delas, no sentido de eu faço elas falarem sobre aquilo que elas gostam de fazer, né? Então, eu fotografo, às vezes, advogados, pessoas que trabalham com empreendedorismo. Que legal! Então, o que é a dinâmica desse projeto? Eu trago elas para dentro do estúdio, passo um quadro negro e falo para elas escreverem em letras garrafais grandes mesmo as principais palavras que elas acham que falam sobre a vida dela. Que máximo! E muito recorrente são palavras muito positivas. Isso é muito legal porque faz um flash assim daquele instante, daquele momento da vida da pessoa. Puxa, que interessante isso. E o resultado visual fica muito bacana, porque é um fundo negro com cores vivas nas frases, né? E a figura da pessoa em primeiro plano daí. Puxa, eu já quero isso, posso? Vamos fazer junto. Eu quero! Achei muito legal. Vai ficar bem interessante. Joia. Ainda mais o seu, Clarissa. Acho que vai ficar bem bacana. Que bacana, puxa. E assim, eu vejo... Eu percebo muito mais valor trabalhando dessa forma, porque eu vejo que eu consigo, nesse momento, extrair e fazer a pessoa pensar um pouco melhor sobre si mesma, né? Às vezes, alguma pessoa que tem dificuldade na vida profissional, eu vou lá, dou uma estimulada para que ela, cara, eu tava com uma versão negativa de mim, agora eu saí daqui, eu sou outra pessoa. Então, eu gosto muito de ver essa transformação. Que legal isso, Roger. Puxa vida, é muito legal porque, assim, é um jeito diferente, né, de você estar encarando uma câmera e de uma forma, assim, trazendo o que você é, né, trazendo à memória o que a pessoa é, que é, como você falou, muitas vezes a pessoa até esquece, né, quem é lá. Então, ali vai trazendo, trabalhando o mindset, né, trazendo essa questão da mente, né, trazendo quem ela é, seus valores, seus propósitos. Sim. E acaba transparecendo, né? Sim. Na sua Dá história. Uma fortalecida na autoestima, na questão da cunho profissional, na questão da autoestima do cunho pessoal também. E com isso tudo a gente sabe que a pessoa fica um pouco mais feliz, ajuda com muita coisa daí. Que tudo de bom, Roger. Vamos fazer assim, vamos fazer uns cliques aqui agora, aproveitar o Roger, né, gente? Vocês acham que eu não ia, né, pedir isso para ele? Fazer uns cliques aqui, porque sinceramente, a gente através das lentes dele, do olhar dele, a gente fica muito linda, viu, pessoal? Que tal? Topa? Vamos fazer aí então. Topo, claro uma que pequena sim. sessão, assim, né? Aí. Oba! Mão na massa. Bom. Então vamos lá. Roger, adorei o bate-papo, tá? E você trouxe dicas muito legais e bacana o teu jeito, teu conceito, né, de trabalhar a fotografia com as pessoas. Gostei mesmo, quero fazer essa lá do quadro, tá? Show, com certeza, legal. vamos agendar. E me diga uma coisa, tem gente em casa que com certeza deve estar querendo também a mesma coisa que eu tô querendo. Como é que a pessoa faz para te procurar, para marcar contigo? Tem que agendar? Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pode agendar por lá. De repente a gente conversa. Eu gosto muito de entender a pessoa antes de fazer uma sessão de fotografia.
para entender também se ela gosta de ser fotografada em estúdio ou fora de casa, ou fora do estúdio, né? O meu Instagram, caso vocês queiram ver o meu portfólio, é o @RogerMercury, é tudo junto e com I no final. Tem gente que se confunde que tem o Y, o Fred Mercury. Com mas... I no final, Roger Mercury. E lá tem algumas fotos, se vocês tiverem interesse de marcar ou participar desse projeto Mindset, eu gostaria de convidar vocês para que participassem. Estou, inclusive, procurando pessoas para poder participar do projeto para dar mais fôlego para ele. Que joia! E eu, claro, gente, já sou a primeira candidata, vocês já estão de prova aqui, né? Já tô aqui, ó. Já vamos começar o da Clarice aqui. Isso mesmo, pessoal. Ai, que delícia falar com vocês sobre fotografia, que é uma coisa que eu amo. Eu não tenho as habilidades aí de fotografar alguém, mas eu adoro ser fotografada, porque a gente que tá na mídia, a gente tem mais que fazer fotos lindas, né? Então a gente tá junto porque o fotógrafo gosta de gente que gosta de ser fotografado. É isso aí. Então tamo junto, fechamos parceria aí, tá tudo certo. Beleza. Roger, muito obrigada, sucesso e parabéns pelas tuas belíssimas fotografias, viu? Satisfação. Adorei ter você aqui no Revista da Tarde. Eu que agradeço. Realmente esse bate-papo aí que a gente teve com o Roger Mercury foi super legal, aprender um pouquinho sobre fotografia, afinal de contas, pessoal, é tão legal a gente poder saber fazer uma fotografia bem feita, não é mesmo? E às vezes não depende assim de tantos recursos, não é verdade? Então quando a gente sabe alguma técnica, alguma coisa assim, a gente consegue fazer fotos bem legais, até para você postar aí no seu Instagram, seu Facebook, enfim, nas suas redes sociais. Afinal de contas, a gente precisa estar bem apresentável também nas fotos aí, porque as redes sociais nos ajudam muito aí profissionalmente, pessoalmente, então fotos bem feitas são importantes, né? E a questão da memória também, de trazer a memória, toda foto ela conta uma história, então como é legal a gente ter fotos bem feitas, não é mesmo? Captar momentos especiais aí. E se você quer aí procurar o Roger, né? Fazer fotos lindas, procura ele, porque ele é maravilhoso, viu? Um grande fotógrafo. Gente, agora se tem um assunto que eu amo também, depois da comida, é claro, né? Fotografia, amo também. Gente, eu amo falar sobre moda, acho que vocês já perceberam, né? Como é bom a gente saber se vestir legal, se vestir bem, né? Saber, e principalmente saber o nosso estilo. Você aí já sabe qual é o seu estilo? Qual é, né, o jeito que você gosta de se vestir, qual é a cor que fica bem para você, afinal de contas, é tão legal. A Ana Emília, ela fala sobre isso num bate-papo que tive com ela. Então, se você quer entender um pouquinho desse assunto, acompanha aí o nosso bate-papo. Olá, gente! Hoje estou aqui com uma amiga querida, convidada especial. Ela é personal de imagem e estilo. Olha só, ela veio trazer umas dicas aqui pra gente, tá? Seja muito bem-vinda, minha amiga querida. Obrigada. A Ana Emília Esguizardi, é isso? Esguissardi. Esguissardi, acertei o sobrenome pela segunda vez, agora deu mais certo, né? Seja bem-vinda, minha linda. Que bom que você está aqui. É tão gostoso falar desse assunto, né? Eu adoro. Eu então sou bem suspeita, gosto muito também, claro. É o que eu faço, é o meu estilo de vida e aquilo que eu escolhi para fazer, então sou suspeita. Ai, que legal. Então, você faz quanto tempo que você trabalha nesse segmento aí, como, né, cuidando da imagem das pessoas, do estilo e da imagem? Com a consultoria há 4 anos, vão fazer 5 anos. Eu fiz a minha transição profissional há 6 anos, mas eu iniciei trabalhando realmente com a venda de roupas, na formação do design de moda, como eu comentei com você, e depois desses 2 anos que daí eu embarquei na parte de consultoria também, que tá tudo linkado, na verdade, Sim. né? Design de moda, consultoria, a venda de roupas. Então, só para entender, para o pessoal que está em casa entender melhor, você, além de ajudar as pessoas a encontrarem a sua melhor versão no sentido da imagem, do estilo, você ainda tem uma marca que é sua, é isso? Isso. Na verdade, a marca é um projeto que quando eu terminei design de moda, então eu já iniciei esse projeto de ter minha marca própria. Mas além da marca própria, eu tenho as roupas multimarcas. Então são 3 projetos em paralelo, que é a minha marca própria,
que é uma slow fashion, ou seja, eu faço pequenas coleções só, né? Até agora, nesse período todo, eu lancei 2 coleções, uma de peças de roupa e uma de lenços. Que legal! É, Lenços seria esses tipos sharps? exatamente, de lenços, e são sempre lançamentos pequenos, né? Coleções assim, porque essa é a minha ideia mesmo, de fazer um slow fashion. E atuando também com a multimarcas nacionais, sempre eu dou preferência para marcas nacionais, e a consultoria de imagem, a consultoria coach de imagem, e agora recentemente também me formei em consultoria visagista. Uau, que legal! E como é que é essa questão da consultoria visagista? Ela vê como um todo, por exemplo, assim, digamos que eu quisesse mudar o meu cabelo, é isso? Já vê tudo isso? A questão do cabelo, sei lá, quero trocar meu óculos, por exemplo. Exatamente. Então eu costumo dizer, embora na consultoria de imagem eu já trabalhasse a morfologia, né, da face e tudo mais, a consultoria, o visagismo, ele ampliou ainda mais esse processo, esse trabalho que eu fazia. Por quê? Porque no visagismo a gente atua do pescoço para cima, ou seja, cabelo, questões relacionadas à sobrancelha, maquiagem, compensações. Quando eu falo em compensações, é uma pessoa que de repente tem um desconforto com um nariz, o formato do nariz, mas não quer ir para um processo cirúrgico, e nem tem às vezes, porque como compensar um queixo proeminente. Então, tudo que é ligado do pescoço para cima, a gente trabalha na consultoria visagista. Ai, que bacana, Ana Emília. Nossa, isso é muito legal, né? Mulheres, aliás, mulheres e homens também. Com certeza. Porque hoje em dia não é só a mulher que está preocupada com a questão da imagem, o estilo. Assim, apresentar a sua melhor versão, né? Todos nós queremos apresentar a nossa melhor versão. Então, não é só a mulher, o homem também, ele busca por isso, não busca? Cada vez mais. Eu atuo também com a consultoria masculina, não tanto quanto com as mulheres, mas sem dúvida. E a único porém que o homem ainda precisa se soltar um pouco mais em relação a se permitir mais, a olhar para si dessa forma também, né? Porque nós mulheres a gente consegue perceber que precisamos, né, ter esse lado de fora que corresponda ao lado de dentro. O homem ele ainda é um pouquinho mais resistente, mas cada vez mais está se ampliando para isso também. Que legal, Ana! E me diga uma coisa, e falando agora sobre as cores, porque muita gente pensa assim que só a questão da imagem, estilo é só ver a roupa que fica bem, não sei o que. Não, é muito mais do que isso. Inclusive saber as cores que fica bem pra gente, não é? Então fazer uma análise de cores e tudo mais. E você faz isso também? Sim, nós fazemos análise de coloração pessoal. Eu costumo dizer que a análise de coloração é o queridinho do momento, porque tem muita gente vendo hoje nas redes sociais os testes, né, do antes e depois, com os tecidos próximos ao rosto. E a diferença que realmente isso traz, né? Como compensar em relação à maquiagem. Eu até trouxe aqui a minha cartela. A minha cartela é a Primavera Clara, inclusive eu tô com algumas cores da minha cartela. Vamos ver. Ai, que joia. Como é que funciona, então? Aqui são todas as cores que, digamos, as preferidas, as que fica melhor em você. As que ficam bem em mim. Então eu sou da cartela Primavera Clara. O que Quantas acontece? cores tem aqui? Bastante. São 30 cores. Você vai mostrando aí, então. O que acontece? Eu preciso usar só essas cores? Obviamente que não. Digamos que eu tenha saído com uma cartela de coloração que não me apetece. Não tem, por exemplo, não tem preto. É verdade, não tem preto. A maioria das cartelas não tem preto. Como que é o nome da sua cartela? A minha é Primavera Clara. É que tá em francês. É porque que chique, gente. Eu sou formada pela École, e a École é uma instituição francesa. Certo. Então, daí eles mandam o material todo, tem a nomenclatura, tanto em português quanto em francês. E o que acontece? Nesse teste, nessa análise, tudo que fica do pescoço para cima é importante. Ou seja, o que fica próximo ao rosto que é importante. Tá. Então é analisado, digamos assim, a cor que vai ficar bem pra pessoa daqui pra cima. Exatamente. Quando no início que surgiu, né, o boom da análise de coloração, muita gente começou a pintar as unhas da cor da cartela, começou a achar que era o look todo e não é dessa forma. Olha, interessante então, isso. que vem assim, por exemplo, eu tô numa cartela que de repente não me apetece, como eu falei, não tem o preto, não tem uma cor que eu goste muito. Como fazer? Eu vou ficar limitada a essa cartela? Não. Então, a análise de coloração ela vem muito para suavizar, porque é inacreditável a diferença que dá quando você realmente traz próximo ao rosto uma cor que faz parte da tua cartela, suaviza. Quem tem, por exemplo, eu tenho bastante olheira. A olheira, ela dá uma diminuída, fica mais suave.
E da mesma forma que as cores que não são as cores da minha cartela, por exemplo, eu sou toda clara na minha cartela. Cores escuras para mim realmente me deixam assim com mais olheira, com mais marcas, mais de expressão, mais, como é que eu posso Mais dizer? acentuadas. Mais acentuadas. Não vou poder usar as cores escuras? Não, posso usar sim, desde que eu saiba fazer a compensação. Então a consultoria de imagem no seu todo, no geral, é saber fazer as devidas compensações. Não é deixar de usar, não é limitar a mulher de não usar determinada cor, pelo contrário. É uma libertação de você saber o que te cai bem e, se algo não te cai bem, como compensar. Que máximo, gente! Olha, muito legal isso, muito legal. E você tem feito, então, bastante análise para as pessoas, tem ajudado bastante pessoas, então, a encontrarem aí o seu estilo, né? A ficarem cada vez mais bonitas, está transformando mulheres. E isso é tão legal, né? Isso é... Traz uma satisfação tão grande. Demais. Isso para minha vida. Eu trabalhei mais de 15 anos no mercado financeiro, em boas instituições, ganhava bem, mas quando você faz aquilo, que não só que você gosta, que eu faço o que eu gosto, mas que você vê a felicidade, a alegria, quando você faz uma edição de armário e você pega uma peça naquele armário que estava parada e você cria looks com aquilo e a pessoa diz, nossa, eu jamais imaginava. Então essa alegria, essa felicidade é um retorno que é pra mim, né? Então, como eu disse no início, eu sou muito suspeita pra falar porque eu acho que a gente cada vez mais tem que procurar trazer pro nosso exterior tudo aquilo que a gente tem por dentro, né? Se valorizar, ser um sorriso para as pessoas que nos olham, né? Tá sorrindo com a nossa forma de nos comunicarmos com o mundo, porque é o nosso exterior também que comunica, né? Perfeito, muito bom. E para terminar, me conte, você ajuda também as pessoas a comprarem, por exemplo, tem um nome, né? É personal shopper, alguma coisa assim, né? Que vai na loja, porque às vezes a pessoa fez toda lá a consultoria, mas na hora de comprar chega lá e fica, meu Deus, e agora? O que eu vou comprar? Será que eu vou lembrar de tudo? Então você faz essa ajuda, essa consultoria também na hora de ir à loja com a pessoa para comprar as roupas? O processo de consultoria, ele pode ser feito, né? Finalizado de uma forma completa, um pacote completo, onde a gente vai desde da descoberta da personalidade de estilo, se há uma crença limitante do vestir, análise de coloração, análise visagista, edição de armário. Quando chegamos no processo de edição de armário e notamos que, de repente, falta uma calça preta, alfaiataria, e que faça sentido com o objetivo de imagem lá do início que nós linkamos, sim, é feita a etapa das compras, caso tudo a gente é mediante a um orçamento, ao que a cliente deseja. Digamos que naquele momento ela está com orçamento para compras e necessita de compras, o mais importante, porque tem muita cliente que me procura, por incrível que pareça, que não precisa de compras. Olha só que interessante. Nós compramos dentro do próprio guarda-roupa da cliente. Que legal! Só na montagem dos looks, a montagem certa, as peças certas, você monta os looks com o que ela já tem. Com o que ela já tem. Gente, então não é tão difícil, olha só, ela tá sem dinheiro, não pode comprar roupa agora, então a Ana Emília vai te ajudar. Com certeza! A formar teu guarda-roupa inteligente aí de uma forma muito efetiva. Né? É um processo, inclusive, muito econômico, porque você vai fazer escolhas assertivas também quando for comprar. Sim, daí respondendo a tua pergunta, se houver necessidade, faço esse processo de compras. Se não puder ser naquele momento, eu linko quais as lojas que são interessantes para ela, preço médio, tudo isso é entregue num dossiê final que fica com a cliente documentado cada uma das etapas que nós passamos. Então, como eu falei, é um processo muito completo e que vale muito a pena e traz muita economia, porque realmente compras ficam compras mais assertivas, ela consegue comprar dentro do próprio guarda-roupa. Fantástico! Gente, adorei. E você que está aí em casa nos assistindo, gostou? Então, vamos deixar os seus contatos, Ana Emília, para o pessoal aí que está afim, né, de dar uma melhorada aí no seu visual, melhorar a sua imagem, melhorar a sua versão e seu estilo. Vamos deixar aí o seu contato? Com certeza. O meu Instagram é AnaEmíliaSD. Eu também tenho o Instagram que é do meu estúdio que eu estou criando agora, que é Estúdio Ana Emília. E o da minha marca, que é Ana Emília Store.
Perfeito. Ana Emília, adorei falar com você. Eu tô achando que você vai voltar, hein? Ah, espero. Quando a gente Depois gosta... que a gente perde o medo, agora. A segunda vez já é bem mais fácil. Você viu, bem tranquilo, né? Então já está convidada para as próximas vezes estar aqui trazendo algumas dicas aí pra gente aí de como se arrumar melhor, como, né, se vestir melhor e aproveitar looks aí. Quem sabe falar aí da mala inteligente também, né? Para viagem e tudo mais, tá? Ótimo. Obrigada, querida. Sucesso. Obrigada. E parabéns pelo seu lindo trabalho. Obrigada. Fantástico, como eu gosto desse assunto, como eu falei pra vocês antes, é tão legal, né? Moda e estilo. E às vezes a gente não é assim usar roupa cara, né? Usar muita coisa lá do outro mundo, não. É não perder a nossa essência e se conhecer. Agora, falando em autoconhecimento, a Vivian trouxe para nós uma matéria muito bacana falando sobre coaching. O coaching, não sei se você já ouviu falar, é algo assim que nos ajuda, né, a chegar nos nossos objetivos, a sair de um lugar e chegar lá no outro lado onde queremos chegar. E a Vivian, gente, que veio aqui no Revista da Tarde falar sobre isso, ela conta um pouquinho sobre o coaching. Presta atenção. Sou Vivian Fernandes, coach de desenvolvimento humano. Trabalho na RV Desenvolvimento Humano junto com Raquel Zampier. E nós atendemos tanto empresas como indivíduos que queiram se conhecer um pouco mais e também atingir alta performance. O que eu acho gratificante no processo de coaching é o desenvolvimento das pessoas. A partir do primeiro encontro, elas começam a se conhecer. E esse processo é muito bonito, porque elas vão descobrindo coisas que elas já sabiam, mas não tinham certeza. E isso vai fazendo com que elas vão se valorizando mais, vão se conhecendo, vão entendendo que os pontos negativos também são favoráveis e que tem muita coisa a ser transformada, mas também as coisas boas que cada um tem que não se valoriza. Então, ver esse desenvolvimento e a transformação que vai acontecendo de uma sessão para outra que me deixa muito satisfeita. Bem, o momento que nós estamos vivendo é um pouco difícil, nós nunca imaginamos passar por isso. Mas eu vejo que cada geração ela passa por suas dificuldades, por sua crise, pelas recessões e até mesmo pelas guerras. Nossos avós, os meus avós mesmo, passaram por guerras. Minha avó perdeu os pais em guerra e veio para o Brasil sozinha, num navio. Situações que com certeza eles também nunca imaginaram viver. E hoje nós vivemos as nossas guerras, sim, de uma forma diferente, mas são as nossas dificuldades, são as nossas dores de ver nossos entes queridos sofrendo, perdendo vidas. Então eu vejo que essa é uma situação que nós passamos e que temos que viver e seguir como os nossos avós, nossos pais viveram e seguiram e conseguiram, e nós vamos conseguir. E a minha expectativa é que esse tempo que estamos vivendo, cada um repense um pouco mais nas prioridades e entender o que querem da vida. Quando eu fico imaginando que Jesus nos pergunta todo dia o que nós queremos que Ele pode nos dar, é sempre difícil a gente responder. E essa resposta que eu sempre estou em busca, não só para a minha vida, mas também para a vida dos meus coaches, para ser esse instrumento, né, para cada uma das pessoas de se encontrarem, de saber o que querem para a vida. Então a minha expectativa para o próximo ano, né, para o amanhã, é esta, que as pessoas entendam o que elas querem da vida, que tenham foco e que principalmente entendam que a prioridade é Jesus. Nesses 5 anos que trabalho com coaching, tem várias situações que me chamaram muita atenção e me alegraram muito com este trabalho. Mas tem de uma menina que ela estava muito desmotivada com o trabalho dela, pensando já em desistir ou tomar um outro rumo.
E quando nós começamos o trabalho, já na primeira sessão, que ela entendeu o propósito da vida dela, ela pôde entender que tudo que ela estava fazendo tinha um significado. E ela começou a valorizar todas as atitudes dela dentro do trabalho. E as mudanças foram ocorrendo de uma forma muito rápida. Eu digo que o coach, a pessoa tem que estar pronta. Quando ela está pronta, ela consegue entender essa missão de vida, esse propósito. E como ela, muitos outros, tem casos de pessoas que nem dirigiam mais por medo e hoje estão dirigindo. Eu sou apaixonada pelo autoconhecimento. E quando a gente se conhece melhor, a gente consegue crescer não só como pessoa, né? Não só pessoalmente, mas também profissionalmente. E a Vivian vem ajudando pessoas também na questão profissional, tá? Então você que quer aí crescer, quer se reinventar, aproveita, procura a Vivian, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar, tá, gente? E bora lá se conhecer cada vez mais, bora lá ser feliz, não é mesmo? E se cuidar, tá, pessoal? Continuemos nos cuidando, tá? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar, mas não somente da parte exterior. Nós temos que cuidar também da nossa essência, não perder os nossos valores, não é mesmo? Conhecer os nossos propósitos e saber de fato quem somos, a nossa identidade, tá? Quando a gente sabe tudo isso, quando isso está bem firmado, a gente cresce tanto pessoalmente como em todas as áreas da vida, né? E também como um grande profissional aí de sucesso que você pode ser, trazendo tudo isso e cuidando aí do seu corpo, cuidando de você como um todo. Então, eu deixo aqui o meu abraço carinhoso à Vivian, que foi a nossa última matéria aí do programa. Muito obrigada, Vivian, amiga maravilhosa, grande profissional. Deixo o meu abraço carinhoso também a todos vocês que sempre nos acompanham aí no programa Revista da Tarde. Que Deus abençoe você e a sua família. Tchau, fica com Deus.